Pastor Marcelo Medeiros convida a noiva de Cristo para ficar em pé, em nome, e dando glória. A glória ao Filho de Deus. Glória ao Filho de Deus. Aleluia. Glória. Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a santa, bendita e gloriosa paz. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me confere de estar aqui essa noite, no 57º aniversário desse ministério, no qual já tem para uns 30 anos que a gente está aqui oficialmente, né? Tem uns 30 anos. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Manuel Ribeiro, juntamente com a sua esposa, a pastora Raquel Guedes, em nome de quem eu cumprimento toda a diretoria da igreja, corpo ministerial. E eu quero dizer que eu sou muito grato por fazer parte desse corpo. Eu aprendi muitas lições, eu cresci muito aqui nesse ministério, pessoalmente, em conhecimento, em graça. Aqui eu fui fazendo meu ensino médio, meus cursos teológicos, e fomos caminhando. E eu quero só externar minha gratidão ao pastor, a todo o ministério, a toda a igreja, agradecer pela honra conferida a nós, essa pessoa, para estarmos aqui ministrando. Eu quero agradecer a cada componente do coral, a cada dirigente. Tem muito pastor cantando ali. Tem muito pastor, e tem pastor que não está cantando ali porque está com a garganta inflamada, mas é pastor, dirige a congregação, trouxe membro de congregação. É um coral praticamente composto por obreiros e obreiras. O coral é composto por obreiros e obreiras, praticamente. Se olhar ali só tem diaconisa, missionário, só tocha. E minha gratidão a vocês que cooperaram muitíssimo para que nós pudéssemos estar aqui. Cada músico, minha eterna gratidão. Deus abençoe a todos, cada músico, e a minha esposa também, né? 90% do ministério. E da vida é ela ali. Glórias a Deus. Eu não faria, não fosse a graça de Deus, eu não faria o que eu faço. Sem essa mulher me empurrando, não, você vai fazer assim. Não, você vai botar esse repertório aqui sim. Não, você vai reger, você vai ensaiar, vai gravar kit. Ela ali, apertando ali, né? João capítulo 8, verso 31. Vamos basear nossa reflexão dessa noite nesses textos. João capítulo 8, verso 31 até o verso 36. 8, 31. Capítulo 8 do Evangelho de João, verso 31. Podemos ler, amados? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tome seus assentos em nome de Jesus.
Nosso texto de hoje, nossa reflexão da noite, nossa mensagem está baseada no evangelho que, dentre os evangelhos canônicos, porque há muitos outros evangelhos foram produzidos, né? Entre o primeiro até o terceiro século da era cristã, mas apenas 4 foram reconhecidos como oficiais. Desses 4, 3 são bem parecidos, baseados em uma fonte que é chamada de fonte Q, ou Kelly, e são chamados sinópticos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas. E há um 4º evangelho, que é esse que nós estamos lendo aqui, que comparado com os outros, é possível identificar características neles bem peculiar. Primeiro, porque ele não se preocupa com genealogia, nem com o anúncio do nascimento de Cristo. Ele já começa anunciando Cristo na eternidade. Quando diz nos versos iniciais, no princípio era o verbo, ele estava no princípio com Deus e o verbo era Deus. Nele foram feitas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então você percebe que é um evangelho de característica bem peculiar. Enquanto os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas trazem inúmeras curas, o evangelho de Jesus, ele aponta para 7 sinais específicos: a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, a cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico junto à fonte, né? A multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro, e não estão me ocorrendo, a cura de um cego de nascença, que é um dos sinais mais drásticos, porque era na tradição e na cultura da época um dos sinais que identificava o Messias: curar cego de nascença e ressuscitar mortos. Tanto que, tão logo Jesus ressuscita Lázaro, após 4 dias, as autoridades judaicas imediatamente tramam um plano para matar Jesus. E você percebe por aquela confabulação que ocorre no Sinédrio, sob o comando de Anás e Caifás, que a preocupação era que aqueles sinais ganhassem uma notoriedade tão grande que o povo se achasse em condições de fazer um levante contra Roma e eles perderem a condição e a situação deles. Então esse drama que constrói a narrativa, que permite a gente ver a narrativa por detrás do Evangelho de João, por toda a narrativa por detrás do Evangelho de João. E esses sinais são destacados por João. Ele fala com clareza nos últimos capítulos do livro dele, do Evangelho dele. Muitos outros sinais foram feitos à vista dos discípulos, mas somente esses foram escritos aqui para que creais que Jesus é o Filho de Deus e tenham a vida, e tenhais a vida eterna no seu nome. Ou seja, quando nós lemos o milagre da transformação da água em vinho, quando nós lemos o milagre da cura do filho do centurião, quando nós lemos a cura do paralítico há 30 e quantos anos ali junto ao tanque do abandono, porque todo mundo olha o texto que diz que o anjo descia, mas ninguém olha o texto onde diz que cada doente tinha que se virar por si mesmo para se jogar na fonte. Às vezes nós colocamos as coisas para Deus, mas nós não queremos ser aquele que ajuda, aquele que pega na mão e diz: levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia. Quando nós olhamos para esses sinais, nós temos o ecoar do Espírito Santo bradando no nosso coração, dizendo assim: creia, 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 creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tenha a vida eterna no seu nome. Aleluias. E aqui, dentro desse evangelho peculiar, aprove a Deus estarmos ministrando essa palavra essa noite. Uma palavra que, uma coisa que eu estava pensando ali, meditando,
onde aparecem os verbetes que dominam. Porque uma coisa que nós aprendemos quando lemos um texto é quais as palavras que mais recorrem no texto. Quais são os conceitos que mais ocorrem. E as palavras que mais ocorrem estão aqui. A palavra crer. Não existe a palavra fé no Evangelho pistis, no Evangelho de João, mas há a palavra pistos, né? Ou pisteo, que é crer. Ou seja, a palavra crer, ela aparece com muita recorrência no Evangelho de João. Porque Jesus aos judeus que haviam crido nele. Assim como recorre demais a palavra permanecer, assim como recorre demais a palavra verdade, são os conceitos mais recorrentes. E eu não estou falando da expressão amém, amém, porque há uma expressão em grego, amém, amém, que é traduzido por em verdade, em verdade. Não, eu estou falando da expressão grega aletheia, que significa verdade. É a expressão que ocorre no capítulo 1, no verso 14 do Evangelho de João, quando diz lá, no verso 14, o verbo se fez carne, armou a sua tenda entre nós e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Verso 16, e da sua plenitude temos recebido graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, a graça e a verdade, a graça e a verdade, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluias. Então são as palavras mais recorrentes no Evangelho, elas estão recorrendo aqui, acontecendo aqui nesse texto. E o texto começa dizendo que Jesus está falando. Jesus está falando. Vou repetir, Jesus está falando. Falando para quem? Para os judeus que haviam crido nele. E eu quero dizer esta noite que Deus continua falando. Jesus não parou de falar. Ele continua falando quando o sol nasce, ele fala quando o sol se põe, ele fala na tempestade, ele fala na brisa, ele fala na noite escura, ele fala ao amanhecer, ele fala ao entardecer, ele fala quando o coral canta, ele fala quando a luz dá pane, mas Jesus está falando, Jesus está falando, Jesus está falando. Provérbios capítulo 1, verso 20 diz que a sabedoria grita altissonantemente nas praças e nas ruas, e Jesus está bradando aqui essa noite, Jesus está falando aqui essa noite, Jesus está dizendo. Aleluias, 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 aleluias. O pastor fez uma leitura aqui essa noite, coisa linda, o Evangelho de Mateus capítulo 28, que na verdade o contexto deve ser lido a partir do verso 16, que fala de Jesus aparecendo após ressuscitar e se apresentando vivo aos seus discípulos e dizendo: é-me dado todo o poder. A palavra exousia significa governo, significa autoridade, significa domínio. Jesus tem o domínio nos céus e na terra. Vocês estão entendendo isso? Jesus tem o domínio no céu e na terra. O presidente é eleito, daqui a 4 anos é trocado. Louvado seja o nome do Senhor. Um ditador morre. O ditador de Cuba morreu. Já passou, o governo passou para outras pessoas. O sistema muda. Já tivemos monarquia, já tivemos ditadura, despotismo esclarecido. Hoje nós temos democracia, mas o poder e a autoridade ainda não saíram da mão de Jesus. Deus é quem sabe o que vai vir aí pela frente, mas eu creio numa coisa: o poder e a autoridade não vão sair jamais da mão de Jesus, porque Ele disse: é-me dado. Ele tomou o poder, Ele tomou a autoridade, Ele assentou no trono e o reino pertence a Ele. E o que é a igreja? A igreja não é uma instituição que oferece entretenimento. A igreja não é
um grupo que se reúne apenas para cantar e para se emocionar. A igreja é a manifestação visível para o mundo de que Jesus está reinando, que Ele está governando, que Ele é quem está gerindo, é Ele quem está mandando. Irmão, se foi dada toda a autoridade no céu e na terra para Jesus, não sobrou autoridade para ninguém mais. Está tudo na mão dEle. É aí que começa o discipulado. Porque discípulo é quem entende que as promessas pertinentes ao reino de Deus, elas já estão acontecendo. Aleluias. Por que nós acreditamos em novos céus, em nova terra, em arrebatamento, em vinda de Jesus? Nós acreditamos porque nós vivemos isso no dia a dia. Nós vivenciamos isso. Nós estamos lavando a louça, o céu desce na casa. Nós estamos fazendo almoço, o céu desce. Nós estamos cantando, o céu desce. Pregamos, o céu desce. Nós experimentamos o poder, nós experimentamos a autoridade de Jesus sobre a nossa vida e temos uma convicção inabalável de que Ele está reinando. Tão lindo o texto, só que o texto diz com uma clareza fantástica: ide e fazei com que todos se tornem meus discípulos. Minha tarefa não é fazer discípulos de Marcelo. Minha tarefa não é fazer discípulos de Marcelo. A minha tarefa é fazer discípulos de Jesus. E como é que eu faço discípulos de Jesus? Quando eu deixo Jesus falar na minha boca. Quando eu digo: Senhor, a partir de agora que o Senhor fale a tua palavra no meu lábio, na minha boca, que o Senhor diga, que o teu Espírito da verdade use os meus lábios, as minhas palavras para aclarar, para esclarecer, para ampliar, para abrir o entendimento. Aí as pessoas se tornam não discípulas de Marcelo, porque o mundo não precisa de discípulos de Marcelo. O mundo está precisando de discípulos de Jesus. O mundo está precisando de discípulos de Jesus. É muito bom ser orador, é muito bom reunir várias habilidades, mas há algo da qual o mundo tem maior carência. O mundo tem uma carência de um grupo de pessoas para as quais elas possam olhar e não ver aquela pessoa, mas ver o próprio Cristo encarnado naquela vida, ver a glória de Cristo, ver o brilho de Cristo, ver a luz de Cristo, olhar e ver o próprio Cristo na figura da pessoa. Então Jesus está dizendo, Jesus está falando, só é possível discipular para Cristo porque Jesus está falando. E o que Ele está dizendo? Se permanecerdes. Permanecer aonde? Permanecer no quê? Permanecer na igreja, batendo ponto às terças, quintas, domingo. É muito bom perseverar, é muito louvável isso. Mas infelizmente, hoje o adversário das nossas almas, se é que podemos falar dessa maneira, ele não está se dando ao trabalho mais de tirar as pessoas da igreja. Ele está fazendo as pessoas se desviarem dentro da igreja. Pastor, esse negócio não existe não. Esse negócio de desviar dentro da igreja, tem. Lá em Apocalipse no capítulo 3, vocês vão ver uma igreja de Sardo. Jesus diz claramente: você tem nome de que vive, mas está morto. Aleluia. Aí não, né? Aí pega, né? Mas está lá. Tem uma outra igreja também, uma igreja que estava dizendo assim: eu sou rica, de nada tenho falta, tenho os melhores maquinários, tenho bem a tecnologia ao meu lado, tenho todos os recursos financeiros. E quando a gente vai lá para o verso 20 do capítulo 3 do livro de Apocalipse, o principal, o melhor, aquele que disse no capítulo 15 do Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer,
Ele estava do lado de fora e dizendo: eu estou aqui do lado de fora, tomando chuva, tomando vento, tomando sol, mas eu estou aqui do lado de fora batendo a porta e dizendo que se alguém abrir a porta, eu vou entrar. A gente prega isso para o pecador, mas Jesus está falando de uma igreja. Então tem como estar dentro da igreja e está desviado. Tem como estar dentro da igreja fazendo obras maiores do que as obras iniciais. Aí Jesus lá no capítulo 2: tenho porém contra ti, porque você abandonou a tua primeira caridade. Lembra da onde você caiu, arrepende-te e volta à tua primeira caridade. Oh, aleluia, aleluia. É por isso que Jesus está dizendo: se permanecer na minha palavra. Porque quem permanece na palavra de Jesus não deixa o coração se elevar quando a riqueza e a prosperidade vêm. Quem permanece na palavra de Jesus nunca vai ter nome de que vive e estar morto, porque a palavra é vida, a palavra é vida, a palavra é vida. Ele está na palavra, ele está recebendo vida, vida, vida. Como Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então quem está na palavra tem vida. Quem está na palavra passa por momento de desânimo, passa por momento de cansaço. Você acha que eu estava bem em casa? Antes de vir para o culto, eu estava: Senhor, estou precisando de uma férias de novo, porque está complicado, estou arrastando. Mas chegou aqui, ouvi a saudação do pastor Davi, o ânimo entrou de novo. É isso que é a igreja, é isso que é a igreja. O ânimo entrou em mim o Espírito, e me coloquei de pé, e ouvi aquele que falava comigo. Glórias a Deus. Então, se permanecerdes na minha palavra. Esse é o grande problema. Porque hoje nós vivemos o ápice da distração ou das distrações. Quantas distrações estão sendo colocadas para o povo de Deus? Quantas distrações estão sendo colocadas para que nós não permaneçamos na palavra dele? Para que a gente não faça como a igreja primitiva em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Falta-nos a perseverança na palavra. Em parte porque nós estamos tendo, na época da economia da atenção, um monte de gente que se propõe a pregar evangelhos que não são o evangelho de Cristo na raiz, genuíno, núcleo duro do evangelho. Não. Evangelhos que são receitas, 25 passos para a prosperidade, 25 passos. Irmãos, é claro que Jesus abençoa, que Jesus prospera, que Jesus dá emprego, que Jesus estabiliza a vida financeira, econômica. É claro que Jesus, mas presta atenção, Jesus multiplicou pão para a multidão, mas no outro dia, quando a multidão veio atrás de pão, ele falou: vocês estão vindo não por causa da doutrina, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas sim pela comida que não perece, na qual Deus colocou o selo.
Tem crente que a vida dele é baseada exclusivamente no Jesus garçom. O dia que Jesus não serve a ele aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, ele vem e entrega o cartão de membro para o pastor. Não é discípulo, porque o discípulo, ele não permanece na bênção. O discípulo não permanece no pão. O discípulo, ele permanece na palavra. E permanecer na palavra não é somente quando a palavra pastoral é doce, quando ela é agradável, quando ela traz conforto, quando ela traz consolo, quando ela anima, quando ela traz positividade. Não, permanecer na palavra é ouvir um duro discurso. A congregação estava lotada, mas quando Jesus desceu a ripa, começou a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Moisés não deu maná para vocês, porque se Moisés tivesse dado maná, vocês não teriam perecido. Quando o discurso ficou duro e Pedro chegou assim: Senhor, a congregação está esvaziando, o trabalho está deixando de ficar cheio. Jesus falou: sabe o que? Vocês também querem ir? Porque Jesus não está à procura de multidão, a cata de pão. Jesus está procurando discípulos que permaneçam na palavra. Aleluia. Jesus falou: vocês também querem ir? Podem ir. Aí Pedro falou: para onde? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso é resposta de quem está firmado na... Isso é resposta de quem está firmado na... Isso é resposta de quem está firmado na palavra. Quem está firmado na bênção que recebeu, agora vai doer um pouquinho mais. Quem está firmado no amiguinho, eu vou porque o amigo vai, o fulano vai, a Beltrana vai, a Tertana vai, a fulana vai, a Cicrana vai. E quando a Cicrana deixar de ir, quando o fulaninho deixar de ir, qual vai ser a firmeza? Qual vai ser a segurança? É muito bom se socializar aqui, é muito bom encontrar com as pessoas aqui, mas irmão, pelo amor de Jesus, Jesus está dizendo: se permanecer, não, com a amizade, não, se permanecer na minha palavra. Aleluias. Mas pastor, a amizade é muito bom. Eu sei, porque eu tive características, né? Eu sou um camarada nerd desde a minha adolescência. E nerd não anda muito em bando, né, pastor? Nerd é meio solitário, nerd é meio sozinho. Nerd eu fui chamado CDF, sempre fui. Eu sei a falta que relacionamentos fazem, mas eu vou dizer uma coisa aqui para você, numa boa. Relacionamento, sabe teu amiguinho que está do teu lado? Sabe essa irmã que está do teu lado? Está lá em Isaías no capítulo 40, que a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor do campo, seca-se a erva e murcha a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Toda a carne é erva, mas a palavra do Senhor nosso Deus... A palavra do Senhor nosso Deus subsiste eternamente. Vai ter uma hora muitos companheiros que comigo andaram, que foram criados, foram batizados no Espírito Santo comigo, hoje estão afastados e nunca mais retornaram. Mas Deus tem me fortalecido e eu tenho permanecido na palavra, na palavra, na palavra, na palavra, é na palavra. Aleluias. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E aí vem a passagem seguinte: e conhecereis. Eu quero falar um pouquinho de conhecer, porque hoje há uma mania muito interessante de tipo assim: eu conheço isso aqui porque eu já estudei isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 diz: se alguém julga conhecer alguma coisa, não sabe como convém saber.
Oséias 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos. Eu já preguei essa mensagem na congregação do pastor Daniel. O texto, a mensagem não. Eu preguei nesse texto. O texto foi o mesmo, a mensagem é outra. Sabe por quê? Porque o conhecimento foi renovado. O conhecimento não é o mesmo de tantos meses atrás. Hoje, o que está acontecendo? Parece que há tanta informação, tanta coisa, que as pessoas acham assim: isso aí eu já vi, isso aqui eu já conheço. Não conhece. Não sabe. Não, porque as coisas de Deus, elas não funcionam dessa maneira. O conhecimento de Deus, ele é um conhecimento progressivo, contínuo. Já passei por essa passagem quantas vezes na minha casa, eu lendo a Bíblia, e a minha mulher muitas das vezes: mas Marcelo, você não precisa tanto assim, você é só meditar. Mas eu, com aquela mania de lendo, eu falei: não, amor, estou vendo algo diferente que eu não tinha visto. Estou lendo esse texto talvez pela 30ª, 40ª, 50ª vez, nem sei, mas eu estou vendo uma coisa diferente aqui. O meu olhar não via da mesma maneira, e agora eu estou vendo de uma forma diferente, irmãos. Deus não manda tudo de uma única vez. Deus vai soltando de ponta. Claro que a gota dele é um oceano. A gota dele é um oceano, vamos considerar. Mas ele vai mandando de forma paulatina, de forma calma. Ou seja, e conhecereis o quê? A pergunta. Tem uma pergunta no capítulo 18, verso 37. O que é a verdade? Volta e meia essa pergunta está sendo feita. Mas o que é a verdade? Eu vou falar aqui. Eu poderia falar da verdade filosófica, verdade científica, verdade teológica, verdade, sei lá o quê. A gente estuda isso em metodologia da ciência. Dentro da própria filosofia tem um conceito de correspondência da verdade, tem um conceito pragmático de verdade, mas o conceito bíblico de verdade. A verdade é aquilo que permanece. Salmo 100, verso 5. Diz lá: sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade, por quê? A verdade científica já foi verdade científica, que a Terra era o centro do universo. Depois o centro do universo passou a ser o Sol. Depois do Sol, nem o centro do universo é mais, é o centro do nosso sistema. Ou seja, a verdade em ciência muda. Aliás, um problema muito grande, muito grave. Tem pregador, tem pastor, tem apologeta que acha que a Bíblia precisa ser equiparada à ciência. Não, irmãos, a ciência, ela muda. A ciência, ela se altera. Agora, a verdade bíblica, ela não se altera. Como assim, pastor? Que é verdade? Que papo é esse que a verdade bíblica ela não se altera? Eu tenho experimentado, eu sou evangélico, aceitei a Jesus, entreguei a vida para Cristo. Entreguei a vida para Jesus aos meus 7 anos de idade numa escola bíblica dominical. Fui batizado com o Espírito Santo. E sabe o que eu vi? Eu vi que Deus nunca desampara o justo e nem permite a descendência do justo mendigar o pão. Isso é uma verdade inexorável. Eu vi que Deus não desampara. Eu vi que Deus diz Ele mesmo, o mesmo Deus que disse para Josué: não te deixarei e nem te desampararei. Ele é o Deus que está dizendo para nós: eu não te deixo, eu não te deixo, eu não te deixo, eu não te deixo, eu não te deixo. Ou seja, a verdade, ela permanece de geração a geração. Há alguns anos atrás eu ouvia dizer que o ovo fazia mal. Hoje o ovo é a proteína do momento.
Principalmente quando a gente ultrapassa os 40, entra no ENTA, tem que ser de 3 ovos para frente. Tem uma dieta que é de 3 ovos para frente, seja frito, seja cozido, seja mexido, seja pochê, seja como for. Por quê? Verdade científica muda, verdade teológica muda, porque a teologia é escrita a lápis, mas a Bíblia é escrita a caneta. Mas há uma coisa que não muda. Sabe o que não muda? Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então o texto diz: conhecereis a verdade. Porque tem mais uma coisa. Se eu estou dizendo que a verdade permanece, se eu estou dizendo que a verdade é imutável, eu estou fazendo verdade bíblica, não estou falando da verdade científica, da verdade filosófica, da verdade sociológica, não. Estou falando de verdade bíblica. Se a verdade ela não muda, que história é essa de que eu tenho que conhecer amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, porque eu mudo? Aleluia. Nós mudamos. Aleluia. Quando eu era criança, olha só, nós mudamos. Eu já fui criança. Até porque o verso, no Salmo 37, verso 25, diz lá: fui moço e agora sou velho. Nós mudamos. A verdade não muda. E pasmem vocês, nós gostamos de coisas que não mudam, mas nós não somos preparados para assimilar coisas que não mudam. Vou repetir: nós gostamos de coisas que não mudam, mas não somos preparados para assimilar coisas que não mudam. Nós temos dificuldade de lidar com Deus. Por quê? É porque Ele não muda. Malaquias 3, verso 6: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois destruídos. Você mudou, talvez o teu zelo não seja o mesmo de 40 anos atrás, ou da semana passada, mas Deus não mudou. Deus não mudou. As promessas dele na nossa vida permanecem firmes, estão estabelecidas. Ou seja, nós precisamos aprender por conta da nossa mudança hoje. Aleluia. Essa veio do céu, irmãos. Não estava no esboço. Então nós precisamos aprender. Eu vivi quando criança uma situação de acabar o café, perguntar para o almoço para minha avó, e minha avó dizer: ora para Deus mandar o almoço. Se Deus mandar mesmo. Já depois de adulto, não foi isso que eu vivi. Eu vivi uma situação já diferente, de ligarem para nós. Posso contar? Eu vou contar mesmo, porque a glória é de Deus. É Deus ensinando a gente. De ligarem para nós, ligar para minha mulher, alguém ligar para minha mulher pedindo a conta dela. Aí ela não querendo dar: vem aqui em casa orar. Quando ela foi orar, o fogo desceu, o mistério desceu. Sabe como é que é crente pentecostal quando se encontra, né? Fogo desce, é revelação, é visão, é profecia, é discernimento. Se tiver alguém demoniado, expulsa demônio. Encontro de pentecostal é assim, né? Mas quando acabou a reunião, ela falou: Deus está me mandando assumir as mensalidades do colégio do teu filho. É verdade, não é, amor? Deus está me mandando, e realmente Deus proveu. Ou seja, o milagre muda, a provisão muda, a situação muda. Deus é que não muda. Por isso Ele é a verdade. Conhecereis a verdade. Outra coisa, a verdade no Evangelho de João é Cristo. João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E amém. Então é conhecer Jesus, pronto. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Vou repetir: a verdade é uma pessoa.
A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Isso não é empolgação somente, não. Há um critério hermenêutico para estabelecermos que a verdade aqui é uma pessoa. Por quê? Porque no verso 36 está escrito: se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade é uma pessoa imutável, uma pessoa que é a mesma ontem, uma pessoa que é a mesma hoje e permanecerá a mesma para sempre. Permanecerá nos amando, nos aceitando, nos acolhendo, nos compreendendo, nos ensinando, nos abraçando, nos guiando, nos pastoreando, nos consolando, nos confortando, ungindo a nossa cabeça com óleo, preparando uma mesa na presença dos nossos adversários e também fazendo com que a bondade e a misericórdia dele nos sigam todos os dias. Vamos tocar em frente. Verso 33. A resposta dos judeus ao desafio de Jesus. Olha, nós temos por pai Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, sereis livres? Temos 3 problemas aqui. Primeiro, o ser filho de Abraão, biblicamente falando, não é apenas uma questão genética, biológica. João Batista vai dizer no capítulo 3 do Evangelho de Mateus que até de pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ser filho de Abraão é estar sob o pacto e o comprometimento. Ser filho de Abraão, e o pacto envolve uma transmissão do ensino de uma geração para outra geração. Esse é o problema. Não basta ser filho de crente, não basta ser de uma família tradicional, não basta pertencer a uma igreja histórica, seja Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Metodista. Não! É necessário estar debaixo de um pacto de ensino. É necessário estar envolvido num compromisso, onde a mensagem vem de uma geração. Porque afinal de contas é isso que nós vemos lá em Jeremias, no capítulo 32, nos versos 39 e 40. Eu vos darei um só coração e um só espírito, e porei dentro de vós o meu temor, para que me temam e obedeçam os meus mandamentos, e os observem eles e os filhos de seus filhos. Esse é um ponto. Segundo lugar, Jesus vai responder: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Porque na época a situação que estava preocupando os judeus era a submissão política ao Império Romano. E Jesus está colocando aqui que o problema não é o Império Romano. Porque antes do romano veio o grego, antes do grego veio da Média Persa, antes da Média Persa veio o babilônio, antes veio o assírio, antes veio o egípcio. Impérios se levantam, impérios caem, impérios vão morrer, impérios nascem, impérios morrem. Mas há um outro problema, que não é o Império Romano, o problema é pecado. Pecado, pecado e pecado. Há um problema que ninguém resolve. A política não resolve o pecado, a filosofia não resolve o pecado, a sociologia não resolve o pecado, mas Jesus, através do discipulado e através do conhecimento da verdade, liberta o homem do pecado. Ah, meus amados irmãos, há coisas que somente a graça de Deus faz. Há coisas, vou repetir, há coisas que somente a graça de Deus faz. E perceba bem, o pecado ele não escraviza pela força, o pecado não escraviza pela violência, o pecado escraviza pela sedução, o pecado escraviza pelo poder, o pecado escraviza pela dependência, o pecado escraviza pelo poder. Mas Jesus, o libertador amoroso, o libertador perdoador, o libertador pastor, ele liberta o homem do pecado através do ensinamento, através da palavra, através do discipulado. Ele liberta o homem do pecado.
E aqui eu quero colocar mais uma coisinha. Vamos entender uma coisa de uma vez por todas? Aquilo que a palavra de Deus não fizer, nada mais vai fazer. Vou repetir. Aquilo que a palavra de Deus não fizer, nada mais vai fazer. Editar lei, promulgar constituição, alterar, colocar pauta moral, nada, somente a palavra pode fazer. O que faz um jovem evitar o pecado? Está lá no Salmo 119, no verso 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Não tem outra saída. Não tem outra saída. O caminho para a superação de todo e qualquer tipo de pecado é observar a palavra de Deus. Observar a palavra de Deus. Observar a palavra de Deus. Logo, aquilo que a palavra não fizer, homem nenhum, programa moral nenhum vai fazer, programa político nenhum vai fazer, porque Jesus disse: se o Filho do Homem, não é o programa político, não é o fulaninho, não é o beltraninho, não é o cicraninho, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Verso 35. E eu quero terminar. O que o verso 35 diz aí? Vamos ler, irmãos. 1, 2, 3. O que Jesus está dizendo aí? Jesus está dizendo que aquele que, na condição de discípulo nominal dele, não permanece na palavra, não consegue ficar na condição de discípulo. O teste do discipulado é permanecer na palavra. Vou repetir aqui: o teste do discipulado é permanecer na palavra. Vou repetir mais uma vez: o teste do discipulado é permanecer na palavra. Se a permanência está na palavra, irmãos, imagina como é que a comunidade primitiva recebeu a notícia da morte de Estevão. Vocês conseguem imaginar que um homem cheio de sabedoria, de fé, cheio do poder de Deus como Estevão, não tinha amigos na comunidade? Claro que tinha. Morreu nosso irmão Estevão. Diz a Bíblia no capítulo 8 do livro de Atos que aqueles que iam sendo perseguidos saíram por toda parte levando a Estevão foi, mas eles permaneceram na palavra. Vocês estão entendendo? Estevão foi doloroso para a comunidade perder aquele diácono extraordinário. Outra coisa, tem gente que acha que recebi a credencial de diácono, amanhã tenho que ser pastor. Semana que vem tem que ser... Não, à meia-noite já tenho que ser presbítero, amanhecer evangelista e na outra semana pastor. Estevão foi consagrado diácono, eleito diácono, morreu diácono. E se você estiver insatisfeito com a tua condição como diácono, pergunte a si mesmo se você foi melhor do que Estevão. Agora, uma coisa eu posso dizer: Estevão, a culpa é do Senhor, tá? A culpa é do Senhor. Se eu ficar arrumando esses temas aí, se eu ficar botando esses temas, eu adoro pregar dentro do tema, porque a culpa é da igreja, que é de quem escolhe o tema. A culpa nunca é do pregador. Aguenta o que vai vindo do céu. Até porque a minha mulher viu lá em casa, eu não consegui fazer o esboço, mas Deus está falando com a igreja dele aqui essa noite. Olha para você e vê se tu é melhor do que Estevão. Outra coisa, o coleguinha de Estevão, Filipe,
consagrado no mesmo dia, poderia ter chegado para Pedro: Pedro, chega, eu não quero mais, porque o meu amigão do coração, talvez o meu discipulador, o líder da minha célula morreu. Mas não, a Bíblia diz que ele desceu para Samaria e anunciou a Cristo, porque permaneceu na palavra. Calma que eu vou ilustrar o exemplo do escravo. Eu ainda não cheguei no escravo. Eu ainda estou no filho, fica para sempre. Filipe, os irmãos que saíram levando a palavra até chegar em Antioquia. Ou seja, perseguição só afasta quem não está firmado na palavra. Aguenta de novo, perseguição só afasta quem está firmado no pastor. Não fica. Quem está firmado no pregador não fica. Quem está firmado no televangelista não fica. Mas quem está firmado na palavra, vai levando a palavra, vai correndo e levando a palavra, porque a firmeza está na palavra. Agora vamos dar um exemplo aqui de alguém que não ficou na casa. Filipe pregou em Samaria, a glória desceu lá em Samaria. Ih, irmãos, aí chama os apóstolos. Filipe podia ter feito o trabalho completo, mas se tem uma coisa que um discípulo sabe, é a hora que ele tem que dar honra a quem tem honra. O homem pregou, batizou, confirmou todo mundo. Poderia ter imposto a mão para vir o Espírito Santo, né? Mas na hora, chama os apóstolos lá. Os apóstolos desceram. E aí os apóstolos impuseram a mão. No meio daquela turma ali tinha um escravo. O nome do escravo, Simão. Nome igual ao príncipe dos apóstolos, Simão Pedro. Nome não quer dizer nada diante de Deus. Simão olhou aquele negócio assim: eles têm um poder. Eu sou mago. Aí olhou assim: aquele ali é um homem. Seu Pedro? Seu Pedro? Sim, meu irmão. Vem cá, eu quero falar contigo. Olha só, eu estou com uma graninha aqui que eu juntei durante a vida toda, com as artes mágicas. Eu só quero esse poder que vocês têm. Irmãos, Simão é o escravo. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Fica contigo o teu dinheiro. Fica contigo o teu dinheiro, porque você não tem parte e não tem sorte nesse ministério. O teu coração está tomado de fel e de amargura, e ore a Deus. É o escravo que não consegue ficar na casa. E a gente viajaria o Novo Testamento inteiro falando desses escravos. Paulo vai falar de Hermineu e Fileto, que disseram que a ressurreição tinha passado, mas que esta noite Deus nos leve de volta para o caminho do discipulado. Do discipulado da permanência na palavra. Que Deus abençoe rica e poderosamente esta igreja. Em nome de Jesus. Obrigado pela paciência.